Aqui a gente entra no grupo dos Carnossauria, que são, como o próprio nome diz, né, carnívoros, né, carne. E esse aqui é um dos maiores que já existiu. A gente sempre compara grandes predadores carnívoros com o Tiranossauro Rex. Esse aqui, ele era quase grande quanto um tiranossauro, poderia ser até maior. É, tem algumas diferenças, né, porque são grupos diferentes. Vocês vão ver mais frente essas características. Os dentes dele eram dentes um pouquinho diferentes dos dentes do Tiranossauro Rex. Não eram tão fortes. Eles tinham as mãos dele eram um pouquinho maiores, né? E mais funcionais também. Elas tinham função um pouco melhor, né? Não era como o do dinossauro, que era bem menor, bem mais difícil de ter uma função muito bem desenvolvida. E era um carnívoro gigantesco que se alimentava muito de animais, né? Comia muita carne por dia, precisava de ter caçar muitas vezes, né? Porque ele precisava manter esse corpo dele. Quanto maior o animal, mais ele tem que comer. Por isso que a gente vê que animais carnívoros de grande porte comiam muito, assim como herbívoros de grande porte, né? Por exemplo, os pescoçudos, né? Os saurópodas, se alimentavam o dia inteiro, assim como eles também. Só que eles caçam e comem animais muito grandes, né? A gente tem aqui o Allosaurus, que também foi um grande predador. Grande, eu digo no sentido agora de muito famoso, né? Eram predadores que eram bem eficientes, mas eles não eram tão grandes assim quanto o tiranossauro ou quanto o próprio giganotossauro. Se a gente fosse colocar três dinossauros, os maiores carnívoros, aí teria o giganotossauro, mais pra frente a gente vai ver o tiranossauro e depois também o espinossauros. São um dos três maiores dinossauros carnívoros que já existiram. Eu tenho os dinossauros grandes, né, mas eram dinossauros herbívoros. Dos caçadores, né, os predadores maiores são esses três. O alossauro, ele também tem essa crestazinha na cabeça, que é uma característica que pode se repetir algumas vezes. Alguns dinossauros têm essas características, né? Ele tem aqui as patas da frente com garras. E aqui eu coloquei também essa característica tigrada, né? Que você pode obedecer ou você pode mudar também. Se quiser fazer pintinhos no lugar disso aqui, também é possível. Aqui também a gente não tem tantas características já bem determinadas, sabe? Então aqui pode ser da forma que você achar que seria mais legal. Aqui a gente tem o Carcharodontosaurus, que é um dos animais maiores também. Não tão grande quanto o Giganotossauro, mas ela é muito grande, quase chegando no nível dele. Aqui a gente tem que característica legal porque esse nome aqui, ó, Carcharodontossauro, esse Carcharo é, é como se fosse tubarão, né? Tubarão são animais cartilaginosos, a gente tem esse carcaro aqui, odonto, então significa dente, né? Tipo odontologia, e dinossauro. Então, assim, como se fosse dinossauro com dente de tubarão. Então aqui a gente vai ter essa característica. Uma das características principais desse grupo eram esses dentes dele que eram dentes que se assemelhavam a dentes de tubarão. Aqui no último Carnossauro, a gente tem o Concavenator. O Concavenator ele tinha uma característica muito legal, que é essa estrutura aqui. Ó. Não tem explicação nenhuma para isso existir. No meio da coluna do dinossauro, sendo um animal bem normal, assim, né? Ele tinha a coluna normal. E de repente ele tem uma estrutura no meio, um osso que surge aqui. E aqui eu coloquei essa pele, né? Aqui é como se fosse, o de vermelho é como se fosse o osso. E aqui a pele de amarelo. Eu coloquei essa pele aqui, mas ela não existe. Quer dizer, ela existia, mas a gente não tem esse registro. Então a gente não sabe se como que era essa pele, né? Talvez, por exemplo, poderia ser uma pele assim, ó, e cobrindo todo o corpo dele. Mas, assim, não faz muito sentido também. Essa estrutura é uma estrutura que a gente não conhece, não sabe para que que serve, não entende muito bem. Mas a gente tem que representar de alguma forma, então a gente representa dessa forma aqui, foi o que eu achei, e alguns registros, né, alguns artigos, algumas representações são dessa forma. Então, a gente vê como que fica da melhor forma. Até que a gente encontre novas evidências, novos registros, novos fósseis, né? A gente vai ficar ainda na dúvida de como que essa estrutura aqui, ela realmente se comportava no dinossauro.